Glória a Deus, graças a Deus, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe seus caminhos. Esse amigo que vos fala, Pastor Silva, estou aqui diretamente do monte, aqui da nossa cidade de Conceição, da nossa Igreja Fonte da Vida, Nação Eleita, e vim aqui hoje cedo, de madrugada, já madruguei aqui no monte, e vim orar pela sua vida, vim orar pelos seus caminhos, orar pela sua família, orar pela obra, pela igreja, e por todos vocês, em nome do Senhor Jesus, amém? E na ocasião, eu quero aqui dividir uma palavra com o teu coração, que está escrito aqui no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 10, que diz assim: assim diz o Senhor neste lugar, que vos dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirás. Versículo 11: a voz de jubilo e de alegria, e a voz de noivo e a de noiva, e a voz do que cantam: rendei graça ao Senhor dos exércitos, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E todos dos que trazem ofertas de ações de graça à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Amém? Então, ou seja, olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Aonde não há homens, aonde está deserto, aonde não há mais esperança, Deus está dizendo: eu trarei alegria, eu trarei jubilo e alegria. Ou seja, o que significa jubilo? Sorriso, felicidade. Eu trazei jubilo e alegria. Deus está dizendo que aonde está deserto, Ele restaurará. Ele está dizendo: eu vou restaurar. E Ele ainda diz aí, do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Restaurarei a sorte da terra, como no princípio. Então, seja, como que era no princípio? Essa palavra está falando a respeito da nossa vida. Como que era no princípio? Quem é que nasce doente? Ninguém. Quem é que nasce com preocupações? Ninguém. Quem é que nasce no deserto? Ninguém. Então, ou seja, o nosso princípio é o quê? Nascer sem preocupação, sem doença, sem dívida, sem tristeza. Assim é o princípio. Mas hoje muitos de nós estamos passando por um deserto, que aqui a palavra diz que as ruas estão desertas, não tem moradores e nem homens, e nem animais. Então, ou seja, assolado. E muitas vezes hoje, muitos de nós nos encontramos com a nossa vida dessa forma, assolada. Um deserto, um pleno deserto. Pastor, o que significa a palavra deserto? A palavra deserto não significa, muitas vezes, sem companhia. Não. Às vezes, a palavra deserto não significa a pessoa sem emprego. Às vezes, a palavra deserto não significa a pessoa doente. Às vezes, a palavra deserto não significa a pessoa sozinha. Não. A palavra deserto significa sem saída. Muitas vezes a pessoa está rodeada de amigos, mas ele está passando por uma situação sem saída, que os amigos não podem suprir uma saída. Muitas vezes a pessoa está doente, mas tem pessoas que ela está doente, mas às vezes a medicação que ela está tomando pode reverter a saúde dela. Então ela não está no deserto. Muitas vezes a pessoa está devendo, mas às vezes o que ela está provendo de recursos dá para reverter as dívidas dela. Então ela não está no deserto. A pessoa está no deserto quando ela está em uma situação que ela não tem saída.
Às vezes ela está doente, o médico disse, ó, aqui não tem jeito. Às vezes ela está devendo e ela não tem recurso para pagar. Isso de fato é um deserto. Mas Deus está dizendo, assim como no princípio, eu restaurarei a sorte da terra. Como no princípio. Então, ou seja, como nós vivemos no princípio, viemos a esse mundo no princípio, sem deserto, sem essas cercas, ele está dizendo, eu vou fazer tornar no princípio. Mas para mim retornar ao princípio, o que é que eu preciso fazer, pastor? Buscar Deus. Busca a presença de Deus. E ele vai restaurar a sua vida. Vai restaurar como no princípio. Só que para isso a gente precisa buscar Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Amém? Que Deus abençoe tua vida. Fique com Deus e até a próxima oportunidade.